Levante suas mãos para os céus agora e comece a pedir mais da presença dEle. Oh, mais da tua presença, Espírito de Deus. Mais da tua presença, Espírito Santo. Tu és desejado entre nós. Tu és desejado no meio do teu povo. Oh, meu amado, recebe a nossa adoração nessa noite. Recebe a nossa adoração como um incenso, como um incenso. Não há nada, diga, não há nada igual, não há nada melhor ao que se compara a esperança viva. Diga, tua presença. Eu provei e vi, eu provei e vi o mais doce amor que liberta o meu ser e a vergonha desfaz. Só tua presença, tua presença. Vamos lá, igreja, diga: Santo Espírito, Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Vem inundar, encher esse lugar. É o desejo do meu coração sermos inundados por tua glória, Senhor. Santo Espírito, oh, tu és bem-vindo aqui. Vem inundar, encher esse lugar. É o desejo do meu coração sermos inundados por tua glória, Senhor. Diga, vamos provar o quão real é tua presença. Vamos provar da tua. Levante suas mãos para os céus e vamos cantar isso juntos. Diga, vamos provar o quão real é tua presença. Vamos provar da tua glória. Vamos provar, vamos provar, vamos provar o quão real é tua presença. Vamos provar da tua glória e bondade. Vamos provar o quão real é tua presença. Vamos provar da tua glória e bondade, Senhor. Diga, Santo Espírito, Santo Espírito, és vem inundar, encher. É o desejo do sermos inundados por tua glória. Diga mais uma vez: Santo Espírito, Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Vem inundar, encher. É o desejo do sermos inundados por Senhor.
esse é o nosso desejo, sermos inundados por tua glória, por tua glória. Oh, nós estamos aqui nessa noite, podíamos estar em outro lugar, oh, mas nós queremos mais da tua presença. Nós queremos mais da tua presença, meu amado, meu amado. Oh, na, 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 diga: as minhas lamparinas estão acesas. Só estou esperando o barulho dos seus passos em direção à porta. Diga: é só bater que eu vou abrir pra você. Entrar, é só bater. É só bater que eu vou abrir pra você. Entrar. Se você pode, levante suas mãos o mais alto que você consegue e diga: e eu já coloquei. Assim, meu noivo esperado, eu abro a minha casa. Pode, vamos mais igreja, vamos mais igreja. Diga: tem fogo nos olhos. Eu não imaginava que era lindo assim, que era lindo assim, meu noivo esperado. Eu abro a minha casa, pode morar aqui. E eu já coloquei vamos dançar, Maranata, oh, Maranata. E eu já coloquei as minhas vestes brancas. Diga isso, vamos. Estou só te esperando, vem. Oh, nós dizemos Maranata. Nós dizemos Maranata. Oh, se
nós clamamos por ti, Maranata. Nós te esperamos, te aguardamos, meu amado. Levante suas mãos para os céus agora e comece a adorar aquele que é digno de receber toda exaltação, de receber toda adoração. Nós nos rendemos a ti, meu amado. Nós nos rendemos a ti, meu amado. Maranata, 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 Maranata. Vamos, comece, libere seu incenso a Ele nessa noite. Vamos lá, diga quanto Ele é santo, quanto Ele é digno. Oh, Tu és desejado em nosso meio. Oh, mais a Tua presença, Rei dos Reis, Alfa e Ômega, princípio e fim. Oh, Teu nome está acima de tudo e de todos. A luz do sol se apagou, o amor se encontrou naquela cruz. A morte não pôde entender como Ele pôde vencer aquela cruz. Deixa eu contar algo nessa noite. Mas ao terceiro dia o amor se levantou, da morte ressurgiu pra sempre. E agora reunido levantamos nossas mãos, cantamos aleluia. Mas ao terceiro dia o amor se levantou, da morte ressurgiu pra sempre. E agora reunidos levantamos nossas mãos, cantamos aleluia. E Ele venceu a morte, ressuscitou em glória. Ele veio, te esperamos. Diga, Ele venceu. E Ele venceu a morte, ressuscitou. Ele é nossa esperança. E Ele vem, te esperamos, nós te esperamos. Oh, se nós te esperamos, o Senhor vem buscar a sua noiva. Sim, Ele vem, e quando Ele vier, diga, nunca mais haverá dor, pois no trono Ele está. Diga, nunca mais, nunca mais haverá dor. Pois no trono Ele está. Diga Maranata, diga Maranata, Maranata, ora vem, Maranata. Se você pode, levante suas mãos para os céus e diga Maranata, Maranata, oh, Maranata, ah, meu Deus, Maranata.
reino e fortaleza. Erga sua voz e diga: fiel e verdadeiro. Fiel e verdadeiro, foi tu que prometeste. Eis que venho sem demora, e eu estou esperando. Eu estou esperando com coração ardente. Volta logo, vem agora. Diga mais uma vez: fiel e verdadeiro. Fiel e verdade, foi tu que prometeste. Eis que venho sem demora, e eu estou esperando. E eu estou esperando com coração ardente. Volta logo, vem agora. Diga: Maranata, Maranata. Maranata, Maranata, ora vem. Maranata, Maranata, ora vem. Maranata, 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 Maranata. Diga: eu te amo, eu te quero, mais que tudo, mais que o mundo. Então volta pra mim, volta pra mim. Será que você pode dizer isso a Ele nessa noite? Diga: eu te amo, eu te amo, eu te quero, mais que o mundo, mais que tudo. Volta pra mim e enche o teu pulmão de ar e grita: Maranata. Vamos lá, diga: Maranata, Maranata, ora vem. Maranata, Maranata, ora vem. Maranata, oh, Maranata, ora vem. Maranata, Maranata, ora vem. Maranata, ora vem. Oh, nós te esperamos, nós te aguardamos. Os santos e os anjos se prostram aos seus pés. Os anciãos rendem suas coroas ao Cordeiro e a Ele cantam: Tu és digno de tudo. Tu és digno de tudo, pois tudo, diga, pois tudo
é a glória. Vamos mais uma vez, levante suas luzes para os céus e diga: Tu és digno de tudo. Sim, Tu és digno. Tu és digno de tudo, pois tudo vem de Ti e tudo é para Ti. Tua é a glória. Os santos e os anjos se prostram aos Seus pés. Os anciãos rendem suas coroas ao Cordeiro e a eles cantam: Tu és digno de tudo. Vamos, igreja, declarar isso. Tu és digno de tudo, pois tudo vem de Ti, pois tudo vem de Ti. Tua é a glória. Sim, mais uma vez, Tu és digno. Tu és digno de tudo. Diga isso a Ele. Tu és digno de tudo, pois tudo vem de Ti, pois tudo vem de Ti e tudo é para Ti. Te exaltamos, diga: Te exaltamos, Te exaltamos, Te exaltamos, ó Senhor. Diga mais uma vez: Te exaltamos, Te exaltamos. Diga isso nessa noite: Te exaltamos. Sim, Te exaltamos, Te exaltamos, ó Senhor. Diga: Tu és digno. Tu és digno de tudo. Tu és digno de tudo, pois tudo vem de Ti e tudo é para Ti. Tua é a glória. Oh, Tu és digno de tudo. Tu és digno de tudo, pois tudo vem de Ti e tudo é para Ti. Tua é a glória. Levante as suas mãos, diga: dia e noite. Dia e noite suba a Ti nossa adoração. Dia e noite suba a Ti nossa adoração. Dia e noite suba a Ti nossa adoração. Dia e noite, dia e noite, dia e noite, dia e noite, e dia e noite suba a Ti nossa adoração. Dia e noite suba a Ti nossa adoração. Dia e noite suba a Ti nossa adoração. Dia
dia e noite, pois a morte venceste, o véu tu rompeste, a tumba vazia, e agora o céu te adora, o céu te adora, proclama a tua glória, pois ressuscitaste. Levante suas mãos para os céus e diga: és invencível, e és invencível. Hoje pra sempre reina, teu é o reino, e teu é o reino, tu é a glória, acima de todo nome, poderoso, poderoso esse nome é, poderoso esse nome é. O nome de Jesus, meu Rei, poderoso esse nome é, mais alto tudo Ele é, poderoso esse nome é. E para Ele você pode dar uma salva de palmas a Jesus, a Jesus. Pode se assentar. Bendito é o nome do Senhor. O Natal é meio confuso para os homens quando você não é crente, quando você não é um servo de Deus, porque o mundo confunde, né, a humildade do estábulo com a ênfase que a gente tem a humanidade em geral, de dar e receber presentes. A gente confunde o silêncio que havia em Belém com o barulho dos shopping centers. As pessoas confundem a seriedade da encarnação com a época festiva. As pessoas confundem o brilho das luzes que a gente vê por tudo quanto é lugar com o brilho de uma luz, uma estrela só, que levaram os homens a Jesus. A gente confunde a sujeira do estábulo com a neve, que fica tão caracterizada do Natal. E as pessoas confundem muito que é a época do Noel, e não de Jesus. Mas o que é Natal realmente? Uma das regras mais fundamentais da hermenêutica. O que é hermenêutica? É a parte da teologia que a gente usa para interpretar os textos bíblicos. É a multifocalidade. O que é isso? Quando você olha para um texto, você precisa olhar pelos vários olhares das pessoas que estavam presentes. Só para te dar uma ideia. Por exemplo, você olha para aquele dia que Jesus estava descendo o Monte das Oliveiras, sentado num jumentinho. O que é o princípio da multifocalidade? É que você olha para Jesus pelo olhar dos discípulos que estavam vendo o seu mestre sendo assunto a Jerusalém, celebrado. Você olha pelo olhar do transeunte que não está entendendo nada, das pessoas que estão esperançosas por um Messias, que estão ali lançando palmeiras ao chão e suas vestes, pela raiva dos fariseus que gritam assim: mande essas crianças se calarem, quando eles estão gritando hosana nas alturas. Então a gente teria muitas outras formas de olhar, porque assim diz a hermenêutica, para a gente ter uma visão completa. E o que é o Natal realmente? Hoje a gente pode olhar o Natal por várias vias. A gente pode olhar pelo profeta Isaías, que no capítulo 7, no verso 14, ele diz: porque o Senhor vos dará um sinal, e eis que uma virgem conceberá
e dará à luz a um filho, e o seu nome será chamado Emanuel. Então o que é o Natal para Isaías? O Natal para ele é o entendimento que a partir do nascimento, da encarnação, nós nunca mais estaríamos sozinhos, porque a palavra Emanuel significa Deus conosco. Vamos dizer juntos? Deus. Então para Isaías o Natal é Deus conosco. Para Miqueias o Natal ele diz assim: e tu, Belém, Efratas, que posto entre as pequenas, entre as muitas cidades de Judá, de ti sairá aquele que irá governar. Para Miqueias, ele vê a encarnação de Jesus como uma exaltação dos simples, dos humildes, da cidade esquecida, né? Em Isaías 11, ou Jeremias capítulo 23, verso 5, como Jeremias vê a encarnação, ele diz: eis que virá dias em que o Senhor levantará um renovo ao rei Davi, e sendo ele justo, reinará sabiamente, praticará justiça, e o seu governo será eterno. Ou seja, para Jeremias, a encarnação de Jesus era a continuidade do rei que seria eterno, de um reino poderoso que não teria fim. O que foi o Natal para Maria foi a consumação da promessa. Para José foi a premiação dele andar por fé. O que foi o Natal para os anjos que estavam ali ao redor foi a admiração do que Deus estava fazendo na terra. Eles estavam cantando os vislumbrados, porque Deus houvera dado honra aos homens, manifestando o seu Filho. O que era o Natal para os pastores? Era um choque de autoestima, esquecidos, à margem da sociedade, foram os primeiros a serem lembrados por Deus. Para os sábios, o Natal é o fim da procura. Para Herodes, é o desafio do seu poder. Querido, o Natal, ele é algo para todos. Para o apóstolo Paulo, é a humildade, porque ele diz em Filipenses 2,5, que haja em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus, não julgou orgulho ou presunção o ser igual a Deus, mas esvaziando a si mesmo, tomou forma de servo, fez semelhante aos homens. Para Paulo, o Natal é humildade, é a coisa mais incrível. A doutrina da encarnação é Deus se fazendo homem em Cristo. Lá em Colossenses 1,15, ele também dá essa visão, o qual Jesus se tornou a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. O que é o Natal? É esse desejo que o homem sempre teve na figura de Moisés, dizendo: eu quero ver a tua face, Deus. E Deus disse: olha, a minha face agora você não vai poder, mas eu vou te mostrar a minha bondade. E Jesus é o quê? A bondade de Deus manifesta na terra. Ou seja, Jesus é a face de Deus, a bondade. O que é Natal? Segundo João, e é esse texto que eu queria ler com vocês, se você quiser abrir, João capítulo 1, no verso 14. João 1, verso 14, muito conhecido. E o verbo e as promessas se fizeram carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. João, para ele, Jesus era a consumação de todas as promessas, toda a Bíblia. Na verdade, Jesus é o centro da Bíblia. O Antigo Testamento o profetiza, o anuncia. Os evangelhos
o Antigo Testamento profetiza, os evangelhos o anunciam e as epístolas o explicam. Mas toda a Bíblia é ao redor da figura de Jesus. E para João, esse processo da encarnação é quando todas essas palavras ditas por Deus foram incorporadas em Jesus, encarnadas em Jesus. Para ele, o verbo, a palavra prometida, a palavra perfeita de Deus, que sai da boca de Deus, encontrou carne. E o que é isso? Isso, irmãos, é a certeza que todas as promessas se cumprem em Jesus. E Jesus passa a ser o arquétipo do cumprimento perfeito das promessas. É o milagre de todas as promessas prometidas. Quando a gente olha para a encarnação, a gente tem a certeza de que tudo que foi prometido para a nossa vida será cumprido. Porque tudo prometido na Bíblia foi cumprido em Jesus. Queridos irmãos, Jesus é o melhor de Deus. Você nunca vai ter nada melhor do que Jesus. Nunca. Você pode desejar, dizer assim, qual o melhor de Deus? O melhor de Deus é Jesus Cristo, o Deus encarnado. O Deus encarnado. E o que significa as promessas se cumprirem? A gente pode olhar para o nascimento de Jesus, e a gente vai ver como é o sistema, como é o protocolo de Deus de cumprimento de promessa. Primeiro, para que uma promessa seja cumprida, ela tem que ser anunciada. A Bíblia diz que um anjo aparece para Maria e diz que ela teria um filho. O anúncio, Deus sempre fará aquilo que Ele anunciou. E a Bíblia diz que Deus não fará coisa nenhuma sem que Ele anuncie de alguma forma, pelos seus profetas, ou pelo espírito profético que está dentro de você. De uma forma incrível, é entender que o processo do cumprimento de toda a promessa começa com um anúncio. E o anúncio às vezes é uma certeza, é uma intervenção de Deus no nosso coração. O anúncio às vezes é quando Deus usa alguém, é quando Ele mesmo fala, é quando nós somos consumidos de uma certeza que Ele fará. Mas se Deus for fazer algo, Ele sempre anunciará. Como Ele fez em Jesus, Ele anunciou. E Ele disse, e o anjo disse para Maria, olha, você vai ter um filho, vai ser um menino, e ele será chamado de Jesus. E esse é um princípio importante para quando a palavra se cumpre, quando o milagre do prometido acontece, é que o milagre sempre tem nome, ele tem gênero, mas ainda não tem face. O anjo diz, olha, o nome dele, ele vai ser menino, e o nome dele será Jesus. E essa é a certeza que nós temos em nós, que o milagre que Deus faz sempre tem um nome, e sempre tem um gênero, e sempre tem uma forma, sempre há uma certeza daquilo que Deus vai fazer dentro da gente. A gente não sabe como, a gente não vê a face disso, mas como Jesus, nós cremos. Maria creu porque a Bíblia diz que ela foi cheia do Espírito para crer. Como acontecerá isso? Olha, o Espírito do Senhor vai vir sobre você. Naquela noite, veio o Espírito do Senhor sobre ela, e o Espírito do Senhor a fez sentir, a fez ter certeza de carregar dentro dela Jesus Cristo. Ninguém, irmãos, caminha para uma promessa em Cristo Jesus se não estiver cheio do Espírito. As promessas são para pessoas que se deixam encher do Espírito Santo. Olhar para Jesus e ver quem Ele é, são para as pessoas que são cheias do Espírito Santo. Perceber a sua obra
e o seu trabalho, e a sua beleza é para as pessoas que são cheias do Espírito Santo. E tem mais, o anjo diz: olha, você vai ter um filho, ele vai se chamar Jesus, o Espírito do Senhor vai descer sobre você, né, e a sombra do Altíssimo vai te cobrir, e o anjo diz assim: e a sua prima Isabel já está também grávida de 6 meses, e o Espírito foi que fez isso, e Deus foi que fez isso. Irmãos, esse é um outro segredo divino do caminho do milagre de Jesus, é que sempre a gente vai achar companhia para quem está carregando algo semelhante a gente. Deus sempre vai colocar, olha que incrível, Jesus, o anjo diz para ela: olha, para que você entenda, seja fortalecida, eu vou fazer você ficar perto. E Maria ficou 3 meses lá na casa de Isabel, até João Batista nascer. Você vai ficar perto de alguém que está gerando algo semelhante a você. E é isso que tem acontecido aqui nessa igreja. Nós nos juntamos porque todos nós estamos carregando uma promessa de Deus dentro de nós, e nós somos fortalecidos uns nos outros. Alguns já estão para dar a luz, alguns já deram a luz, e isso inspira outros que estão ainda carregando dentro de si a promessa de Deus na vida. Mas todos nós estamos carregando algo, nós estamos carregando uma promessa, nós estamos carregando Jesus dentro de nós. Você pode dar uma celebração a Cristo Jesus. O que é a manifestação de Cristo Jesus e da promessa? É a compreensão da submissão. A Bíblia diz que José quis deixar Maria, e fala desse caráter, desse ser humano incrível que ele é. Fala de um princípio muito importante para a gente entender que às vezes nos sentimos enganados quando nós não fomos. Às vezes nós carregamos angústias que não são reais. Às vezes nós alimentamos traições que nem existem. A Bíblia diz que José quis deixar Maria porque ele carregava dentro dele uma certeza que ela havia traído ele, e a Bíblia diz assim: não querendo difamá-la. Então, mesmo sentindo machucado, e entenda, às vezes nós estamos machucados sem razão real, porque nós presumimos mentalmente, e ele foi assim, mas a bondade desse homem é tão intensa, que mesmo se sentindo traído, ele devolveu com bondade a Maria. Ele não quis acusá-la, levá-la ao lugar das pedras para ser apedrejada, e nem contar pela cidade, assim, no ponto de vista dele, o seu erro. Mas a Bíblia diz que ele queria deixá-la, queria viajar para outro lugar, para que ela não fosse acusada. Entenda, a promessa de Deus acontece, Jesus acontece para quem entende que trocar o bem pelo mal que nos fizeram é o nosso código de existência. Nós damos aquilo que está dentro de nós, e o que está dentro de nós é Jesus Cristo. Que isso nos leva a um lugar mais profundo e mais poderoso de revelação de Jesus. Quando o anjo chega para ele e diz assim: olha, José, volte, toma sua esposa, porque o que ela carrega é pelo Espírito Santo. Então ele é confortado em Deus, porque ele se submete. E a Bíblia diz que quando isso acontece, Maria, isso está lá no livro de Lucas, ela vai, e uma menina de 13 a 14 anos de idade, faz uma das canções mais incríveis da Bíblia. Ela canta, e ela prepara um canto, que teologicamente é perfeito. Ela usa trechos do livro, ela usa trechos do livro de Samuel, ela usa trechos do livro de Salmos, ela usa trechos do livro de Isaías. Aquela menina, mesmo novinha, ela carrega dentro de si uma contextualização da Bíblia, e ela adora a Deus com aquilo que ela tem.
ela pega os textos e ela soma os textos e cria uma adoração, como quem sabia que algo incrível estava acontecendo nela. Meus queridos irmãos, a nossa adoração é essa, porque quando nós recebemos Jesus, nós sabemos que algo incrível está acontecendo dentro de nós, é algo contínuo, e por isso que nós pegamos a palavra e pegamos o nosso coração e construímos o que esse canto chama de Magnificat, está lá em Lucas, no capítulo 2, e é um cântico perfeito em que ela diz: minha alma engrandece ao Senhor, o meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador. E ela faz um cântico perfeito, divino, de alguém que está tendo Jesus crescendo dentro de si. Irmãos, a adoração é um resultado de quem tem Jesus crescendo dentro de si. Quem tem Jesus crescendo dentro de si sempre tem espaço para exaltar o nome do Senhor, para glorificá-lo, para exaltá-lo, como Maria. A adoração é um resultado de ter Jesus crescendo, tomando os espaços, nos assumindo. Irmãos, e essa bondade acima de ressentimentos de José, e esse entendimento de que foi escolhido Maria, é que eles caminham. E a Bíblia diz que José vai a Belém para cumprir uma obrigação, porque havia um recenseamento e ele tinha que cumprir uma obrigação. E eu quero dizer para você que quanto mais Jesus cresce dentro da gente, mais nós temos a responsabilidade de cumprir obrigações com as pessoas que estão ao nosso redor, obrigações de cuidado e de amor, de generosidade, obrigações de perdão e de investimento. Quanto mais Jesus cresce, mais nós sentimos obrigados. E eu sempre digo que a palavra obrigado é uma palavra única no dicionário mundial. Não existe nenhum outro lugar que existe uma palavra como a palavra obrigado. Porque no inglês thanks, ou obrigado, é simplesmente um agradecimento. Mas em português a palavra obrigado, ela é muito complexa. Porque quando você diz obrigado, a palavra vem do latim, obrigatus, significa eu estou obrigado a te recompensar. Quando alguém faz alguma coisa por você e você fala assim, obrigado, você está dizendo, eu estou amarrado a você até te recompensar disso que você acabou de fazer. É isso que significa. Por isso que o português é tão profundo na gratidão, porque o português já nos mostra que gratidão não é simplesmente uma palavra, são atos genuínos e poderosos. A Bíblia diz que eles, por ter Jesus dentro deles, tinham que cumprir a obrigação. Nós temos uma obrigação. O apóstolo Paulo diz assim, eu tenho uma obrigação com o mundo. E ele diz assim, eu devo ao mundo. Eu devo aos bárbaros, ele diz, eu devo aos gregos, eu devo aos romanos, eu devo aos judeus, eu devo ao mundo um encontro com Jesus Cristo, e essa é a nossa obrigação, comunidade das nações. Se nós carregamos Jesus dentro de nós, nós cumprimos as nossas obrigações de levar ao mundo esse Jesus que nós carregamos, de levar ao mundo esse evangelho tão poderoso. E quem carrega a Jesus, o que acontece com ele? Ele volta ao que? A sua cidade natal, e a cidade natal de Maria. Eles eram originalmente de Belém, eles moravam em Nazaré, mas eram originalmente de Belém. E o que acontece com quem carrega a Jesus? Sempre tem que estar retornando ao ponto inicial. Sempre tem que estar retornando à origem. Hoje, nesse dia de Natal, quem sabe a nossa responsabilidade é retornar à nossa origem, ao primeiro amor, à primeira paixão por Ele. Assim, José e Maria voltaram de onde saíram. Quem sabe nós precisamos voltar
de onde saímos, de onde primeiro nós fomos alcançados, de onde primeiro nós fomos tocados, de onde primeiro nós nos apaixonamos. Carregar Jesus é isso. Carregar Jesus é estar voltando continuamente ao nosso primeiro amor, continuamente às nossas origens. E o texto diz que eles voltam a Belém e, infelizmente, eles não acham, porque era um recenseamento, eles não acham lugar. E carregar Jesus tem a ver com isso, de se sentir deslocado às vezes. Quando você carrega Jesus dentro de você, e Jesus está sendo trabalhado em nós, está ocupando os espaços, a gente sente esse espírito de deslocamento, de que não há um espaço para nós, e que não há um lugar para Maria, não há um lugar para José carregando a Jesus, não há alguém que abra as portas até que uma pequena estrebaria, um lugar onde se colocava alguns animais na noite fria, foi só o que acharam para Jesus, foi só o que acharam para Maria e para José. E ali, quando Jesus nasce, ele não nasce, isso é um princípio tão profundo para a gente, porque o profeta diz assim, lá em profeta Zacarias, ele diz assim: cuidado para você não desvalorizar o dia dos pequenos começos. E Jesus nasce, o Rei dos Reis nasce rodeado de animais, em um lugar não preparado para uma criança, um lugar sujo, com fedor de animal, ao redor de lugar de fezes, e é ali que Jesus nasce, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, para nos mostrar que não importa aonde começamos, o que importa é o destino para onde nós estamos indo, não importa. Quando nós carregamos a Jesus, nós não desprezamos os pequenos começos, nós não desprezamos o início. E o que acontece é que aí os reconhecimentos do que nós carregamos começam, né? Primeiro, carregue a Jesus, irmãos. Carregue com dignidade, carregue com beleza, carregue com honestidade, carregue confiado nas promessas, carregue nos dias maus, carregue Jesus quando as portas são fechadas, carregue Jesus quando elas são abertas, carregue Jesus sempre, como Maria e José fizeram. E de repente as portas fecharam, mas aí chegou o tempo dos reconhecimentos. Mas o primeiro reconhecimento não foi dos poderosos, não foi das pessoas maiores. O primeiro reconhecimento foi dos pastores. Olha, não existe um texto na Bíblia que diz que os pastores não podiam entrar no templo. Mas existe textos que falam que se você trabalhasse com animal, você precisava de um tipo diferente de purificação. E se você estivesse ao redor de fezes de animal, você precisava de um outro tipo de purificação. Se você tocasse em animais doentes, você precisava de um outro tipo de purificação. Então os eruditos dizem que, assim, para que um pastor de ovelha pudesse entrar no templo, ele tinha que fazer tantos tipos de purificação, e tinha que sacrificar uma ovelha, seria tão caro para ele, que praticamente com os anos ficou-se estabelecido que pastores de ovelha não poderiam entrar no templo. Era o único grupo de pessoas, a única profissão desprezada para entrar no templo. E foi essa profissão, esses homens que viram os anjos cantando, e os anjos apontaram a Jesus, e os primeiros que reconheceram aquilo que Maria e José carregavam, foi os pastores, simples pastores, desprezados pastores. Eu quero dizer para você, querido, carregue Jesus com verdade, com honestidade, com vida. Deixe Jesus
assim, dentro de você, nascer para o mundo, nascer para as pessoas, mas não importa se no início, pessoas simples, pessoas, elas reconhecem, apenas as pessoas simples, apenas as pequenas, as desprezadas reconhecem, não importa, querido. O importante é que Deus está te enviando pessoas que reconhecem que você carrega Jesus, que Deus está enviando pessoas que carregam que dentro de você existe algo de Deus. A Bíblia diz que sempre quando você carrega Jesus, vão ter pessoas simples que reconhecem, vão ter pessoas poderosas que te odeiam. Herodes, quando soube que um rei havia nascido, a Bíblia diz que ele mandou matar todos os infantes de 1 ano para baixo. Porque, assim, quando nós carregamos a Jesus, nós precisamos compreender disso, que muitas pessoas vão abrir-se para o que nós temos dentro de nós, e algumas vão se fechar. Até que a Bíblia diz que 3 magos, segundo alguns eruditos de lugares diferentes do mundo, tiveram uma visão, foram visitados por um entendimento ou um anjo, que eles precisavam seguir uma estrela, e eles foram seguindo a estrela de 3 lugares diferentes, e em um certo lugar se encontraram, todos 3 do Oriente. E eu sempre digo isso para as pessoas: siga a estrela, que você vai encontrar as pessoas do seu destino. Fique olhando para a estrela, porque de repente você vai bater perto das pessoas que estão olhando para a mesma estrela que guia para Jesus. E esses 3 magos, queridos, eles foram vindo de longe para reconhecer reis, para reconhecer aquilo que Maria e José carregaram dentro deles durante todo esse tempo. E eles chegaram e eles deram a Jesus, a Maria e a José 3 coisas. Eles deram mirra, e quem carrega Jesus vai ter mirra. Para que servia a mirra? A mirra era um perfume, mas essencialmente ele era usado como analgésico e como cura, como nós usávamos metiolate antigamente, usávamos algumas coisas, iodo para colocar em ferimentos. Assim, quem já sofreu com iodo aqui, diga misericórdia, porque você colocava, parecia que ia te matar. Assim como a mirra era usada para isso, para colocar nas dores, nos ferimentos. E era muito importante para uma criança. Ali a mirra ia servir para colocar nos ferimentos do cordão umbilical e em outros lugares. Aqueles magos trouxeram cura, trouxeram a mirra, que significa que quando nós carregamos Jesus, irmãos, dentro de nós sempre vamos ter cura e restauração. Você pode estar passando um tempo difícil, você pode estar passando por um tempo de decepção, de luta, mas quando nós carregamos Jesus, Ele cura as nossas feridas, Ele cura as nossas dores, Ele cura as nossas decepções, Ele cura a nossa alma, Ele cura as nossas enfermidades. Se alguém aqui já foi curado de alguma enfermidade, levante a mão e glorifica o nome do Senhor, porque é uma unção que cura, a unção que restaura para quem carrega Jesus. Eles deram aquele reconhecimento daqueles reis, e deram mirra, e deram incenso. O incenso era para perfumar os ambientes, e era também usado em cerimônias de adoração, mas para uma pessoa individual, basicamente era para prazer no olfato, é você colocar dentro da casa, assim. O oriental, ele tinha muito isso, de colocar um incenso nos ambientes, para gerar uma sensação boa, um prazer. E aqueles homens trazem incenso para Maria, para quem carrega Jesus, porque a gente não vai ter só cura das nossas dores, nós vamos ter prazer e nós vamos ter alegria.
Crente, irmãos, em Jesus Cristo só combina com felicidade, só combina com alegria, só combina com satisfação, com cheiro suave da presença de Deus continuamente. Se nós andamos tristes como cristãos, é porque ainda não tivemos uma revelação plena do que nós carregamos dentro de nós. Se você luta o tempo todo, não estou dizendo que não vão haver dias que você vai passar por lutas, não estou dizendo isso, estou dizendo de tristezas continuadas e permanentes. Se você vive nesse desafio, eu quero hoje aqui dizer para você, busque uma revelação do que você carrega, do que é Jesus, do que é Jesus dentro de nós, do que é Jesus crescer na nossa vida, até que nós possamos dar a luz a esse Jesus ao mundo. Nós vamos ter curado as nossas dores, mas nós vamos ter prazer de viver e alegria. Eu quero dizer, irmãos, olha, Jesus disse assim: eu vim para que tenham vida e a tenham com abundância. Felicidade faz parte do menu da bênção de Deus. E eu digo mais, a primeira mensagem de Jesus para o mundo, a primeira mensagem foi bem-aventurança, foi as bem-aventuranças. A palavra bem-aventuranças é a palavra grego makário, que significa feliz. A palavra bem-aventurado é feliz, feliz. E a primeira coisa que ele falou foi a proposta dele de felicidade para o mundo, porque Jesus veio para que nós tivéssemos uma vida plena e feliz. Uma vida, então quem carrega Jesus tem uma vida de cura e de restauração na mirra. Tem uma vida de prazer e de alegria no incenso. E tem uma vida, e eles deram mirra, incenso e ouro. É uma vida onde é somado valor. Valor. Quando nós carregamos Jesus dentro de nós, irmãos, nós vamos somando valor à nossa vida, verdadeiro. Você sabe o que está acontecendo hoje no mundo? Há tantas incertezas no mundo hoje. Eu ouvi falar, o ouro parece que só nesse ano, se eu não me engano, no ano que nós estamos, quase dobrou o preço, ou dobrou nos últimos 2 anos, algo que eu ouvi. E a China está comprando praticamente todo o ouro no mundo por causa das incertezas, e muitas pessoas, as incertezas do mercado, porque o ouro é um fundamento de valor permanente. E assim, quem carrega Jesus vai recebendo valores, e valores que permanecem. Quando nós carregamos Jesus, nós recebemos o valor da verdade. E a nossa vida, o apóstolo Paulo diz: nada podemos contra a verdade, senão pela verdade. Nós recebemos o valor da fidelidade, recebemos o valor do companheirismo, nós recebemos o valor, e vamos recebendo valores e valores permanentes, que não passam, que são valores eternos, amizades, valores que vão permanecendo dentro da gente, gozo do Espírito, a paz, paz que excede o entendimento, o amor. Amar é uma das coisas mais incríveis do mundo. Amar as pessoas, ver a potencialidade delas, enxergar a vida pela essa ótica da benevolência, da bondade, isso tudo valores que vão somando para quem carrega Jesus. É por isso que, sim, Deus envia esses reis magos de longe para mostrar para Maria e para José que carregar Jesus todo aquele tempo valeu a pena. Eu quero dizer para você, irmãos, que vale a pena carregar Jesus. Os valores serão transferidos para a sua casa, para a sua família, para os seus filhos. E eu não digo apenas de valores, resultados financeiros, estou falando de valores eternos que permanecem. E você vai ver os filhos dos seus filhos sendo homens idôneos e verdadeiros, porque os verdadeiros valores foram transferidos para quem carrega a Jesus. Meus irmãos, o milagre da encarnação é esse. Assim, essa beleza de Deus, imagina a majestade, a grandeza. Imagine, queridos, Deus que a Bíblia diz que Ele coloca o oceano na concha das suas mãos.
teve que voltar a ser carregado por um pai. O Deus que tem o Logos, o Verbo, que falou, haja, e passou a existir, o mesmo Deus teve que aprender a falar. O Deus que abençoa, que sara, que restaura, caiu e machucou o joelhinho. Quando nós pensamos nesse amor divino manifesto em Jesus Cristo, esse desejo de Deus de se compadecer das nossas dores, de ser simpático aos nossos sofrimentos, ao que nós passamos, irmãos, isso é a coisa mais incrível da vida. Estava eu, estava o bispo, e a gente estava, mais uns bispos JB, mais uns pastores, amigos, numa mesa, e a gente estava discutindo doutrina bíblica. Aí alguém estava falando, eu amo a doutrina da regeneração, eu amo a doutrina, aí falando a doutrina da santificação, a doutrina da redenção, da justificação, da ressurreição. Eu me lembro, eu disse, para mim, a doutrina mais incrível, que mais assim a minha cabeça faz, é a da encarnação, como Deus, sendo todo poderoso, poderia se submeter a tudo aquilo que o humano submete, só para que o livro de Hebreus pudesse nos dizer que nós não temos um sumo sacerdote que não possa se compadecer das nossas dores. Ele é simpático a tudo que nós passamos, porque Ele nos entende. Jesus nasceu, e você diz assim, mas bispo, Jesus é Deus? Não, Ele estava escondido em Deus. O livro de Colossenses, ele é a explicação de onde Jesus estava. Diz assim, o mistério que esteve oculto a todos os principados e potestades em todos os tempos, mas agora foi revelado a nós. É assim, esse mistério que ele é a imagem do Deus invisível, a exata expressão de Deus Pai. Irmãos, esse mistério que estava oculto do mundo. É por isso, irmãos, os anjos não conheciam Jesus como ele é, eles conheciam Jesus dentro de Deus. E é por isso que Salmos, quando Jesus ressuscita e vai ser assunto aos céus, e os discípulos veem ele subindo, e ele vai subindo aos céus, e quando ele vai chegando aos céus, no livro de Salmos diz assim, levantai-vos, ó portas cabeças, e entrará o Rei da Glória. E há uma pergunta no céu, no meio dos anjos, quem é o Rei da Glória? Quem é o Rei da Glória? E os anjos e o anjo que está à porta diz, levantai, ó portas eternas, e entrará o Rei da Glória. E há uma pergunta no meio dos anjos, quem é o Rei da Glória? E alguém manifesta, eu penso que seja Gabriel, que manifestou, que preparou o mundo para Jesus, diz assim, o Senhor forte, poderoso Senhor, Ele é o Rei da Glória. Ei, queridos, Jesus se fez homem por amor a nós, e nesse Natal a nossa alma tem que encher de alegria, porque Deus quis se parecer conosco e vencer a morte e vencer o pecado, para que nós tivéssemos um caminho nele, Jesus Cristo. Você pode fazer melhor nesse Natal e celebrar Jesus encarnado, Deus encarnado em Jesus Cristo. Deus encarnado. Irmãos, e nós terminamos essa nossa noite com o coração assim aceso. Hoje nós tivemos um culto, eu sei que a maioria, ou você já fez, ou vai sair daqui para a sua ceia de Natal, ou já fez durante o dia, vai fazer amanhã. Nós sabemos que tem muita gente fazendo hoje à noite, mas nós terminamos com um coração cheio de gratidão a Deus por nos mostrar Jesus, por nos mostrar Jesus. Sem Jesus, o que nós seríamos? Sem Jesus nós estaríamos afastados de Deus, perdidos
Jesus é a manifestação plena da bondade de Deus, da misericórdia dele. E hoje nós agradecemos porque Jesus, assim, tem uma canção linda, muito antiga, eu não vou cantar, ninguém vai conhecer, que diz: Jesus também foi menino, como eu também já fui. Ele andou como eu andei, ele brincou como eu brinquei, ele sorriu como eu sorri, e ele chorou como eu chorei. E diz assim, para me mostrar o que é viver. E esse é o nosso agradecimento. Porque hoje, irmãos, nós somos indesculpáveis, você e eu, indesculpáveis diante de Deus. Porque quando você dizer assim, eu não sei o que fazer, eu não sei fazer o que é certo, olhe para Jesus e copie seu comportamento. Ah, eu não sei o que fazer, olhe para Jesus. Em tudo pecado, foi tentado, mas sem pecado, viveu uma vida para nos mostrar o caminho. Deus encarnado se transformou no nosso mestre. O nosso mestre se transformou no nosso Salvador. E o nosso Salvador se transformou no nosso Rei eterno. Eu volto a dizer para você, o Deus encarnado entendeu a nossa dor. O mestre ensinando nos mostrou o caminho. O Salvador nos livrou da morte, do inferno, do pecado. E o Rei vai voltar para reinar para sempre. Esse é Jesus. Esse é Jesus. Se coloque de pé, por favor. Jesus, Jesus, Jesus. Feche os seus olhos, por favor, nesse lugar. Jesus, Jesus. Não há nada maior, não há nada mais lindo, não há ninguém mais incrível, não há ninguém mais poderoso que Jesus, que Jesus. Será que hoje você pode agradecer? Obrigado pelo caminho que o Senhor me fez, Senhor Deus, o caminho em Jesus, porque Ele é o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai a não ser por Ele, por Jesus. Ele se encarnou para viver a nossa morte, para que nós vivêssemos a sua vida. Jesus, 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 Jesus. Nós vamos dizer isso. Você pode fechar os olhos. Cristo é tudo que pode nos dar. Cristo, Cristo, a beleza revelada do Pai. Cristo, Cristo é tudo. Diga, Cristo é tudo. Cristo é tudo que Deus pode nos dar. Cristo, Cristo, a beleza revelada do Pai. Cristo, qual é a beleza? Qual a beleza que existe em ti, que eu ainda não vi. Pergunte a Deus assim, qual a beleza que existe em ti que eu ainda não vi? Qual é a beleza que existe em ti, que eu ainda não vi? Diga qual é a beleza. Diga. Qual é a beleza que existe em ti, que eu ainda não vi? Mais uma vez, qual é a beleza que existe em ti? Vamos
dizer: Cristo é tudo. Oh, Cristo é tudo. Cristo é tudo que Deus pode nos dar. Cristo, Cristo, a beleza revelada do Pai, a beleza revelada do Pai, Cristo. Se você não conhece essa música, levante a sua mão e olhe e diga: Cristo é tudo. Você pode levantar a mão e dizer: Cristo é tudo. Cristo é tudo que Deus pode nos dar. Cristo, Cristo é suficiente. Cristo, a beleza revelada do Pai, a beleza revelada do Pai, Cristo. Vamos dizer mais uma vez: Cristo é tudo que Deus pode nos dar. Cristo é tudo que Deus pode nos dar. Cristo, Cristo, a beleza revelada do Pai, a beleza revelada do Pai, Cristo. Oh, nada vai roubar da glória. É a beleza que existe em ti, que eu ainda não vi. Qual é a beleza que existe em ti, que eu ainda não vi? Nada vai Você roubar sabe? tua glória. Você sabe que o apóstolo Paulo diz assim: você sabe como você pode definir se um espírito é maligno ou se ele é do céu, do Pai? O apóstolo Paulo diz assim: qualquer espírito que negue que Jesus não veio em carne é do diabo. Por que você acha que o apóstolo Paulo diz isso? Porque a encarnação, ela é central para o nosso evangelho. É a certeza de que Deus se transformou homem em Jesus, e nele nós temos a referência, o pastor, o mestre, o salvador e o rei. Em Jesus, em Jesus. Vamos dar uma salva de palmas para Jesus nessa noite. Para Jesus, para Jesus, para Jesus. Obrigado, Deus, por Jesus. Jesus, você pode fazer melhor, comunidade das nações. A Bíblia diz: aplaudi ao Senhor todos os povos. Aplaudi ao Senhor, a Jesus, Jesus, Rei dos reis e Senhor, te entregamos nosso viver. Rei dos reis e Senhor, te entregamos nosso viver pra te adorar, ó Rei dos reis. Foi que eu nasci, ó Rei Jesus. Meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos átrios do Senhor. Meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui. Vamos terminar esse culto com mão levantada, dizendo: pra te adorar, ó Rei dos reis. Foi que eu nasci, foi que eu nasci, ó Rei Jesus. Meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos átrios do Senhor. Meu prazer é viver na casa de
Deus, onde flui o amor. Feliz Natal, abrace alguém e diga Feliz Natal. Deus te abençoe, Feliz Natal a todos. Jesus é a razão da estação. The herald angels sing.